Aula 7, ensinando sobre discernimento espiritual dentro do Ministério Infantil. Gente, discernimento espiritual é a capacidade de você discernir entre o que é Deus, o que é o diabo e o que é a carne, o que é o nosso coração. Por que é importante, então, desde cedo a gente trabalhar isso com as crianças? Porque o mundo é do inimigo, o nosso coração é enganoso. E nós sabemos que o verdadeiro caminho a obedecer a boa, perfeita vontade do Senhor requer nós conhecermos a sua voz, requer nós conhecermos a sua palavra, requer nós conhecermos quem Ele é, como Ele fala conosco. Afinal, a paz que excede todo entendimento será o juízo do nosso coração. Amém? Então, discernir espiritualmente é algo necessário para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, que é a palavra de Deus. E aprendendo desde cedo é mais fácil da criança entender do que como adulto. Embora o discernimento espiritual seja um dom que lá em Romanos o apóstolo Paulo fala que nós podemos pedir, nós também precisamos aprender a discernir no nosso dia a dia, claro, com a ajuda do Espírito Santo. E sim, podemos desde cedo ensinar isso, porque pelo desenvolvimento espiritual da criança, dos 4 aos 6 anos, é o tempo onde a criança está aprendendo sobre discernimento, é o tempo onde a criança vai começar a discernir. Por quê? Porque aos 4 anos ela consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Aos 5 anos ela começa a entender que existe coisas reais e coisas reais, coisas fictícias e coisas reais do mundo espiritual. Então, nesse momento, a gente começa a discernir não só entre o que é bom e o que é ruim, mas também entre a mente da criança e o que é real e o que não é, né? O que é imaginário e o que é real. E no terceiro momento, né, com 6 anos, a gente começa a trazer para essa criança a discernir a voz de Deus, a discernir como através da palavra. Então, ela entendeu algo que era bom, ela vai discernir através da palavra para que ela consiga entender quando é o Senhor e quando não é. Amém? Por que é tão importante? Primeiro, por proteção. Segundo, por crescimento na fé. E terceiro e mais importante de todos, por relacionamento com Deus. É assim, com discernimento, aprendendo a ouvir a voz de Deus e obedecer, que a criança vai se aprofundar em conhecer o Senhor. Juliana, como eu faço isso? Primeira coisa, eu já falei para você sobre o momento de oração, porém, também precisam existir momentos de escuta, ou seja, momentos de silêncio. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio diante do Senhor? Quando foi a última vez que você simplesmente parou e falou, Senhor, fala comigo? Minha garganta ficou seca de repente. Quando foi a última vez que você ficou quietinho e falou, Senhor, eu vou anotar, vou desenhar aqui tudo que passar na minha cabeça, até que eu entenda na Bíblia o que vem de ti. Nós não fazemos isso. Nós normalmente falamos, e quando a gente tem que parar para ficar com o Senhor, nós não ficamos. Nós decidimos fazer qualquer outra coisa, mas não parar para ouvir o Senhor. E é por esse motivo que nós precisamos ensinar a criança. Você pode usar como exemplo bíblico 1 Samuel 3. E eu quero usar esse mesmo exemplo bíblico para você. Você conhece a história de Samuel. Ana teve Samuel e levou Samuel para viver no templo junto com o sumo sacerdote Eli. Interessante notar que existiam mais sacerdotes na época, porém apenas um sumo sacerdote e apenas esse sumo sacerdote que poderia entrar na presença de Deus. Samuel não foi entregue para morar com qualquer outro sacerdote, mas sim para morar no templo junto com Eli. Naquela noite, ali em Samuel 3, 1 a 7, se eu não me engano, você tem um momento onde Deus fala com Samuel. Nas primeiras vezes, Deus falou e Samuel não entendeu. Porém, Samuel foi até Eli. Da primeira vez, quando ele ouviu a voz, ele falou para Eli e ele falou, vai dormir. Na segunda vez também.
Porém, na terceira, Eli, que já conhecia a voz do Senhor, falou para Samuel: fale para o Senhor que o seu servo está escutando. Se fosse qualquer outro sacerdote, Samuel não aprenderia a ouvir a voz de Deus. Como ele não aprenderia a ouvir a voz de Deus, nós não teríamos Samuel como um dos maiores profetas bíblicos. No seu ministério infantil, no seu culto infantil, existem profetas, existem mestres, existem pastores. E essas crianças, elas precisam que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Para que você ensine-as a ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus. Porque muitas e muitas vezes nós só falamos e nós não deixamos as crianças falarem. Nós não paramos para ouvir o Senhor. Uma dica que você pode fazer com essas crianças é, depois que você contar, fazer um momento lúdico, né, contando, você pode falar para as crianças vamos perguntar para o Senhor agora, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Então a gente fica quietinho, espera um pouquinho, deixa as crianças quietas e aí deixa que elas compartilhem. Você vai ver que dali vão sair coisas profundas que o Senhor quer falar com cada um. A partir disso, você vai começar a ensinar essa criança a avaliar o que foi dito pela palavra. Algumas coisas precisam ser levadas em consideração quando a gente fala em questão de ouvir a voz de Deus, principalmente nesse momento. O principal é a palavra de Deus. O segundo é a paz que excede todo entendimento. Como assim a palavra de Deus? Eu vou voltar um pouquinho. Se a gente sabe que a Bíblia fala algumas coisas bem diretas, como amar ao Senhor e amar acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você tem uma ação dessa criança que ela diz, não, porque Jesus falou comigo que eu posso brigar com meu irmão porque essa caneca, por exemplo, é minha e não dele. Gente, não é isso que a Bíblia fala. Então tá indo contra, certo? A gente vê muito isso acontecendo com pessoas que saem da igreja. Sendo que o conceito bíblico para sair da igreja, ou o argumento que poderia ser usado para sair da igreja, é quando o pastor ele fere a palavra de Deus. Quando ele abusa da autoridade e não realmente fere a palavra do Senhor. Ele não está seguindo a palavra do Senhor. Então, esse primeiro ponto precisa ser avaliado pela palavra. Se não tem a ver com a palavra, então não é do Senhor. Segundo ponto, busque confirmação. Se for do Senhor, o Senhor vai confirmar no seu coração, vai trazer paz. E o terceiro ponto é que nem tudo é do Senhor. Então a gente precisa ensinar as crianças a discernir de verdade. Ensinar que, eu gosto muito de falar sobre sonhos, né? Porque a gente tem que mostrar pra criança como o Senhor fala. E existem sonhos que são de pizza, que eu falo pras crianças. Existem sonhos que são do Senhor e sonhos que não são do Senhor. Gente, vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu comigo hoje, tá? Eu tenho um horário de acordar todos os dias pra orar, que é às 5 da manhã. E alguns dias, você sabe, gente, a gente cansa. Chega quando a gente dormir, a gente não tá muito bem. E hoje era um dia que eu não estava muito bem, de manhã, e eu decidi dormir um pouquinho mais. Eu acordei, eu li a Bíblia e eu peguei no sono. Eu fiquei na cama e eu peguei no sono. Acordei às 6h30 depois. Mas essa 1h30 foi horrível. Tive pesadelos em cima de pesadelos e eram coisas pesadas, assim. Eu sei que quando eu durmo essa hora, eu não tenho sonhos do Senhor. Eu sei que eu tenho sonhos pesados. Eu tenho sonho de batalha. Todas as vezes. Entende? Mas por que eu sei disso? Porque eu sei como o Senhor fala comigo em sonho. E não é assim. Eu não fico desesperada. Eu sei disso. Eu tenho paz quando é o Senhor falando comigo em sonhos. Mas normalmente nessa hora eu acordo desesperada. Entende? Então a gente ensinando isso para as crianças é importante. Eu falo muito sobre o sonho de pizza, que é aquele sonho que você comeu muito e aí você tem um sonho que você parece que, nossa, que sonho.
mas na verdade é um sonho de pizza, você comeu muito. Você está agitado. Entende? É importante contar isso para as crianças. Mas, Juliana, como que a gente faz? Ensina essa criança a anotar. Anote você também. Se for do Senhor, o Senhor vai lembrar no tempo certo. Se não for do Senhor, aquilo vai cair no mar do esquecimento. Nós não precisamos ficar aflitos quando o Senhor nos mostra algo. Nós precisamos entender e nos posicionar. Mas quem faz é o Senhor. Amém? E o último ponto, né? Desenvolva sensibilidade ao Espírito Santo. Você precisa explicar para essa criança quem é o Espírito Santo. Você precisa explicar como o Espírito Santo fala. Isso, gente, a gente vai falar lá no módulo da Pequenos Heróis, na missão da Pequenos Heróis, sobre discernimento espiritual e ouvir a voz de Deus. Tá? Ela só vem em abril, perdão. Mas nós vamos falar sobre isso, porque nós vamos falar sobre todos esses temas nesse ano. Pratique a presença, isso é, inclua momentos de adoração, momentos de ficar quieto diante do Senhor. Fale muito sobre a paz no coração, a paz que excede qualquer entendimento. É isso que a Bíblia diz, que a paz que excede todo entendimento será o nosso juiz. E tenha cuidado com a forma como você fala. Use palavras simples e sempre bíblicas. Traga a Bíblia para ensinar discernimento. Respeite o tempo de cada criança. Algumas crianças elas vão ser mais rápidas, outras não. Você vai ver que crianças que têm um chamado profético, elas têm uma visão espiritual muito aguçada. Muito. Tá tudo bem, você precisa saber treinar essa criança. Ore por revelação, não faça sozinho. Peça para o Senhor te mostrar se é dele ou se não é, para que você possa ensinar a criança. Eu costumo fazer isso e também ensinar isso, que se você tem uma palavra profética, se você recebeu uma revelação do Senhor, se você ouviu a voz de Deus e você não pode falar para os seus líderes, então não é do Senhor. Porque o Senhor respeita a hierarquia. Ele estabeleceu a hierarquia. E não é por mal, mas é por proteção. É para que a gente possa conversar e ser muitas vezes moldado, muitas vezes instruído, para que a gente possa olhar, ter um outro olhar. E tá tudo bem. Conte aos seus líderes. Ensine as crianças também a contar. Por proteção. E também você pode usar as dias do dia a dia, as coisas do dia a dia, para ensinar essa criança a ouvir a voz de Deus. Como? Em Colossenses 3,17 fala: e tudo que fizerem, seja palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus. Então a gente ensina a criança a fazer perguntas como: Senhor, o que eu faço hoje para agradar a Ti? O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar na minha vida? Tudo isso é importante para essa parte de discernimento. É muito importante. Claro, isso aqui é um geral, né, gente? Mas o principal, você, missionário, é um facilitador. Quem convence, quem faz o trabalho profundo, quem ensina é o Espírito Santo. Confie no Senhor e permaneça sensível à voz do Senhor enquanto você ensina. Essa profundidade, ela não vai ser alcançada dentro de uma sala, mas no seu dia a dia de relacionamento com o Senhor, vai te levar mais fundo e você vai poder ensinar as crianças como ir mais fundo em Deus, com a maior simplicidade possível. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te faça discernir a sua voz, que você possa ir cada dia mais profundo em Deus e ensinar uma geração a conhecer o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Nos vemos na aula de amanhã.